glorificarmos juntos ao Senhor e agradecendo também assim o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Queridos, eu pretendo rapidamente lembrar os irmãos algumas questões que têm sido faladas a respeito do vaso na mão do oleiro. E à medida que vai se passando, parece, porque assim a gente vai tendo feedback com alguns irmãos e as pessoas têm dito, né? Pastor, eu entendi o que é vaso útil, mas eu não sei muito bem que hora que eu estou sendo útil e que hora que eu não estou sendo útil. Se você pegar a palavra, ela sozinha, isolar a palavra, utilidade, ela já se explica. A palavra por si só, ela tem uma explicação, ela tem um significado etimológico. Procurando no dicionário, você vai ver lá, alguma coisa que serve para alguma coisa, é útil, utilidade. Então, a própria palavra, ela já nos dá essa valorização do tema, um vaso que serve para alguma coisa. Mas quando nós pensamos de forma negativa, o vaso que não serve para nada, pelo menos eu penso que eu deveria me preocupar e passar a servir, passar a ter alguma utilidade. Porque quando você não tem utilidade, aí essa é a minha introdução. 3 sentimentos você nutre, você começa a produzir. Primeiro sentimento, baixa estima. Quando você não serve para nada, a sua estima, quer dizer, o seu valor próprio, diminui. Segundo, você se torna uma pessoa antipática. Anti quer dizer contra a empatia. O que é empatia? Você lida bem com as pessoas, é sorridente, é feliz. Antipática, ao contrário disso. E terceiro, talvez esse que doa mais, tá? Uma pessoa egoísta. Uma pessoa inútil é uma pessoa egoísta. Ela está sempre para baixo, ela não gosta de vida social e ela pensa sempre nela mesma. Esse é o resultado de uma pessoa que não serve. Eu não quero usar o termo, e esse termo é conhecido, que dizem por aí, né? Eu creio que não se aplica aos servos de Deus, aqueles que estão buscando adorar, servir. Obrigado, amado irmão. Servir e ter uma vida útil no reino de Deus. É que quem não nasceu para servir, não serve para viver. Quem não vive nessa vida que tem a oportunidade de fazer alguma coisa por alguma outra pessoa, não deveria ter nascido. Então eu acho essa frase muito triste, porque a gente pode enumerar uma porção de gente que nunca fez nada para ninguém. Mas nós não estamos preocupados com o que eles estão fazendo ou o que eles não estão fazendo. Nós precisamos fazer. E aí eu vi no Novo Testamento um nome de uma pessoa que fez uma coisa muito interessante. E certamente vocês vão chegar a algumas conclusões comigo. Abra, por favor, lá no livro de Atos, no capítulo 9, Atos 9, eu vou ler alguns versículos, e o nome desse personagem é Ananias. Ananias teve um papel muito importante na vida de uma pessoa chamada Paulo. Atos 9, verso 10 até o versículo 17. Que diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se. Olha para mim um pouquinho. Tem alguma palavra agora aí que você lembra de um texto que nós começamos a falar? Jeremias capítulo 18. Pode botar, irmã Cristiane, por gentileza? Jeremias capítulo 18, versículo 4.
Jeremias 18, verso 4. É o anterior ao 4, desculpe. Versículo 3. 2, não é esse. É o 2. Toda a igreja, por gentileza. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. É a mesma pessoa que falou com Jeremias, agora falou com quem? Qual o nome do personagem no Novo Testamento? Ananias. E falou com a mesma ênfase. Olha só, levanta, vai lá, vai acontecer uma coisa extraordinária. Eu preciso que você entenda isso. O que Deus vai fazer depende de uma coisa que você faça primeiro. O que ele pediu para Ananias fazer? O que ele pediu para Jeremias fazer? Levanta. Irmão, há momentos na nossa vida, certamente, que você está caído, triste, desanimado. Há circunstâncias que nos chegam, nós não estamos preparados. Isso tira o nosso ânimo, a nossa vontade de fazer as coisas. Mas o que Deus falou com Jeremias? Levanta. Levanta. Agora, o que ele fala para Ananias? Você vai ver o que Ananias faz. Aí eu louvo a Deus por isso. O que Deus falou? Volta, por favor, em Atos, capítulo 9. O que Deus fala com Ananias? Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. O que ele estava fazendo? Quem que estava orando? Essa pessoa chamada Saulo. O que aconteceu com esse homem? Ele ficou cego. Ele ficou cego. No dia que ele se encontrou com Jesus, o apóstolo Paulo nunca teve experiência pessoal com Jesus. Assim como Mateus, Lucas, Marcos, João, André, Filipe, Bartolomeu, Judas. Tinha 2 Judas, tá, irmão? Procópio, Matias. Paulo nunca viu Jesus. Isso não é desculpa para você. Que às vezes nós estamos abatidos porque expirou a nossa fé. Eu quero usar agora um termo que é muito comum na defesa do consumidor, quando você vai até o supermercado e compra um produto que está fora da validade, está escrito assim, expirou tal data, ou seja, saiu da validade. Se você leva aquele produto para casa, você tem direito de ter o seu dinheiro ressarcido. Então, tem um dano aí, isso causou um dano, alguém botou um produto estragado. Ah, mas tem gente que come, fica mais barato, você chega, tem uma promoção, dizendo, 4 biscoitos por R$1, aí você leva, aí está lá escrito, a data de validade é até amanhã, você tem que comer os 4 pacotes até amanhã. Tem pessoas que já perderam a validade com Cristo, já não sentem mais absolutamente nada com Cristo. Cristo ficou como um nome comum, não tem mais nenhum significado para ele. Mas alguma coisa estava acontecendo na vida de Saulo, que não é o nosso personagem da noite. Nosso personagem da noite quem é? Ananias. É o vaso cheio. Vai lá, levante. Vamos seguir a nossa caminhada aqui da leitura. Verso 10. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que recuperasse o quê?
à vista, 12, 13, versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, olha que coisa interessante. Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Como que era falado o apóstolo Paulo? E naquela ocasião ainda era o homem Saulo. Qual era a reputação daquele homem? Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Não era boa a reputação. Você está conseguindo pegar os detalhes do texto? Ananias levantou, foi lá na casa direita, na casa de Judas. É outro Judas, tá? Também esse Judas aí não foi o que andou com Jesus lá e nem o que traiu Jesus, não. Outro Judas. Antigamente, como em determinado momento, quem ainda não teve filho, sempre já, quem nunca pensou, vou chamar de Noa. Está na moda, Noa. Agora voltou o nome de João novamente. João. Então, Judas, Pedro, eram nomes na moda. Então, Ananias foi lá na casa de Judas e, conversando com Deus, falou o que para Deus? Deus, este homem que o Senhor está mandando eu botar a mão, faz mal para os santos. Não é uma pessoa boa. Que coisa estranha, né? Deus fala para um cara, sai da casa dele, que ele estava em casa. Se ler os versículos anteriores, você vai entender. Ele estava na casa dele. Sai da casa dele, vai lá, levanta, vai lá onde está. Onde está quem? Saulo. Mas segue aí o texto comigo. Em nome de Jesus, preste atenção. Versículo 14. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos príncipes sacerdotes para fazer o quê? Leiam aí. Prender todos que invocam. Irmão, vai pegando aí a visão do negócio. Versículo 13, volta. Tem feito mal aos santos. Versículo 14. Prender todos que chamam ou invocam o teu nome. Segue, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim, leiam, um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis. Ele é um escolhido. Eu já chorei, tá? Quando eu estava sentado ali cantando, quero, Senhor Deus, te conhecer, não de ouvir falar, mas de contigo andar. É isso aí. É o que está ali agora. Eu não sei se expressa algum sentimento para você, mas Ananias deveria ter ficado extremamente preocupado. Extremamente preocupado. Hoje destruíram uma das mansões de um dos chefes do tráfico da Rocinha. Saiu na televisão. Aproximadamente 2 milhões de dólares, 2 milhões de reais. E está foragido o outro, que divide o território, está preso lá longe. Imagine Deus falar para o Lucas assim: Lucas, vai lá que eu vou te mostrar onde está aquele cara, que está todo mundo procurando, foragido. E bota a mão no olho dele, porque ele está cego. Ele vai começar a ver. Aleluia. Ele vai começar a enxergar. Não vai dar medo? Claro que vai. Claro que vai, queridos. Mas alguma coisa teve que acontecer com Ananias para que o que Deus queria que acontecesse com Paulo pudesse acontecer com Paulo. Essa noite alguma coisa tem que acontecer com você para que muitos outros Saulos possam terem as suas visões restauradas.
E o que é que tem que acontecer comigo? O que é que tem que acontecer com você? Verso 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Você pode ter um Saulo dentro da tua casa, um filho cego, uma filha cega, um pai cego, uma mãe cega, um empregado cego, te causando dor, sentimento, te causando tristeza. Você pode ter alguém, um vizinho cego, uma pessoa mal, que falou mal, que fez mal, que se levanta sempre contra a igreja. Mas alguma coisa teve que acontecer com Ananias, para que Deus manifestasse o seu poder na vida de Saulo. Verso 17. Agora nós vamos ver o que tem que acontecer comigo e com você. Então, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ananias se levantou. Foi? Está escrito ali? Está escrito ali, querido? Então, primeiro, o que aconteceu? Ananias foi. Foi aonde? Aonde Deus mandou. Você quer ter o selo de um vaso útil? Já te dei muitas provas, pelo menos até agora, que certamente você conhece alguém que precisa restaurar a visão. Vamos enumerar isso. Quantos irmãos aqui presentes possuem pelo menos 3 pessoas do seu relacionamento que precisam de Jesus? Levante as mãos. 3 pessoas. Vamos aumentar um pouquinho, vamos subir um pouquinho a régua. 5 pessoas. 5 pessoas. Podemos ir mais um pouquinho? 10 pessoas. 10 pessoas. O que depende para que essas pessoas possam ter a visão? Eu ir. O que depende das 3, das 5, das 10, das 50? Eu ir. Foi. Ananias obedeceu. Ananias foi. Ele não criou desculpa. Ele não colocou que estava sem tempo. Ele não colocou para Deus que não saberia o que falar, o que fazer. Ele não colocou nem à frente o seu próprio medo. O que fez Ananias? O que eu tenho que fazer? Porque eu tenho gente igual Saulo na minha relação que precisa ver. O que eu preciso fazer? Ir. Somente isso. Se eu for uma vez, eu vou querer ir a segunda, eu vou querer ir a terceira, a quarta, porque todas as vezes que você obedece ao Senhor, você é abençoado pelo Senhor. Aleluia. Nós não queremos um lugar onde as pessoas, nós não queremos uma igreja onde as pessoas saibam o que fazer, mas não têm coragem para fazer. Nós queremos uma igreja onde as pessoas ouçam o que Deus está mandando fazer e saiam daqui cheias de coragem. Ah, Senhor, cheias de autoridade do Senhor para fazer. Isso vai animar o seu coração. Isso vai trazer vida para você. Você vai se sentir útil. Útil na vida de alguém, útil no reino de Deus. Qual é a segunda coisa que eu disse? Que é o inverso. Você vai se tornar uma pessoa simpática. Sabe o que é simpático? Você vai conseguir falar com as pessoas com a maior tranquilidade, porque você não vai falar disso, daquilo outro. Você não tem nada além do que o que Deus mandou você falar. E o que Deus manda você falar para as pessoas, restaura a vida das pessoas, restaura a alegria das pessoas, restaura a saúde das pessoas, restaura a casa das pessoas.
E mesmo os que te levantaram contra, aqueles que fizeram mal e aqueles outros que não gostam de você, vão passar a gostar de você. Sabe por quê? Porque eles sabem que você vai estar ali somente para abençoá-los. Nada além disso, irmão. Não é para dar nada além do que você está recebendo. Você não está autorizado a fazer nada além do que você tem recebido do Senhor. Ananias fez o quê? Foi. Entrando na casa, fez o quê? Impôs as mãos. Foi fazer o quê? Impor. Leiam ali, gente. Impor as mãos. Pastor, eu não sei. Eu quero ir, mas eu não sei o que eu vou fazer. Leia. Impor as mãos. Está doente? Impõe as mãos. Está sem trabalho? Impõe as mãos. Está endemoniado? Impõe as mãos. Está cego? Impõe as mãos. Pastor, mas é só isso? É o que o texto está falando. É o que Deus está falando. Se você levantou para ir, faça o quê? Impõe as mãos. Eu acredito no que eu estou lendo. A propósito, isso aqui não é um jornal. Foi escrito por uma redação com um sentimento, ou com uma filosofia, ou com uma ideologia que não é a que nós costumamos adotá-la como sendo regra de vida. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso não é um livro de um autor famoso, best-seller, nada disso. Isso não é uma revista de escola bíblica dominical, com todo respeito a todos os autores que nós usamos como referência teológica para a igreja. Isso não é um folheto com a intenção de fazer alguém ver alguma coisa que isso poderia acontecer no mundo subjetivo. O que eu estou passando para você está na palavra de Deus. O que é para fazer? Impor as mãos. Quantas coisas acontecem quando você usa as suas mãos para a glória de Deus. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o pastor André, e eu tenho pedido a Deus para ele estar conosco. Ele é pastor de uma igreja em São Paulo e estava numa conferência, num seminário da igreja, uma igreja americana em Nova York. Ele me disse ontem, o nome não me recordo. E ele falou algo que eu quero repetir para vocês. Se desejamos a glória de Deus, boa coisa nós desejamos. Mas se nós não temos, não foi porque Deus não quis dar. Que coisa tremenda. Se desejamos alguma coisa da parte de Deus, se nós não temos, não é porque Ele não quis fazer. Não é porque Ele não possa fazer. Não é porque algum momento alguém vai dizer, mas não é da vontade de Deus. Não. É tão somente porque muitos de nós, em momentos específicos da nossa vida, esquecemos que o Senhor Deus mandou colocarmos as mãos. E nós temos esquecido de botar as mãos. Porque a hora que botarmos as mãos, serão abençoados. E aí nós veremos a glória deste Deus. Aleluia. Mas ainda há algo importante nesse versículo. Eu gostaria que você seguisse. Impondo as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo,
irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a quê? A ver e fique o... Calma, não completa não, irmão. Volte a ver, primeira ação, impôs as mãos para o cego fazer o quê? Enxergar, ver, e depois, ficar cheio do Espírito Santo. Que coisa fantástica. Sabe aquela pessoa na tua casa que está para enxergar? Além dela enxergar, ela vai experimentar espiritualmente coisas que nunca na vida ela pôde experimentar sem a tua bênção. Sabe o que quer dizer isso? Que Ananias ainda estava ali humanamente dizendo para Saulo, Saulo, eu estou morrendo de medo do que eu estou fazendo aqui. Eu venho aqui em nome de Jesus. Eu não estou vindo aqui em nome de qualquer um. Eu estou aqui em nome de Jesus, a quem você teve uma experiência lá no caminho. Eu vim aqui resolver um problema que é teu, com ele. Você não tem problema nenhum comigo. Você tem um problema com quem? Com Jesus. Eu fiquei analisando isso e penso o seguinte, que muitas vezes essas pessoas que estão cegas, elas não conseguem vir à igreja porque acham que tem problema com você. Aí você convida, hoje eu conversei com o irmão Leonardo, vamos fazer uns folhetinhos, e nós vamos fazer isso, uns folhetos da igreja para convidar outras pessoas, e eu vou dar 5 para cada irmão da igreja, para convidar amigos, e durante as quartas-feiras, os domingos, esses convidados possam vir para a igreja com você. Mas não é só o folhetim. Por quê? Se ele está cego, ele vai ler o folhetim e não vai entender. Pode ter a mina de ouro ali, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque ele está o quê? Cego. Então, antes de eu dar a ele um folheto, preciso fazer o que Deus falou para Ananias. Levanta a mão e faz o quê? Ora lá. Senhor, tira a cegueira desse cara. Aí você entrega a palavra, porque foi isso que aconteceu. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que me apareceu, que lhe apareceu no caminho, me enviou até você para que você vê. E fique o quê? E fique como? Cheio do Espírito Santo. Já pensou, irmão? Lá na tua casa, Jorge. Calixto. Tá certo o nome? Já pensou? Tá ligado? Já pensou, irmã Michele? Já pensou, irmã Sandra? Você olha assim e fala assim, por quê, Senhor? Você já pensou, irmão? Como seria diferente se você levantar daqui hoje, impor as mãos e falar para aquela pessoa assim, olha, o Senhor Jesus, a quem um dia você já teve um encontro, me mandou aqui para orar para cair as escamas dos seus olhos. E mais, me mandou orar por você para que você seja o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Vai ficar bom. Imaginou? A casa, todo mundo cheio do Espírito Santo? Onde tinha guerra, acaba a guerra. Onde tinha confusão, acaba a confusão. Onde tinha mentira, agora tem verdade. Onde tinha divisão, agora está todo mundo unido. Onde tinha gritaria, acabou a gritaria. Todo mundo fala, o que está acontecendo lá naquela família? Você impôs as mãos. Tirou a cegueira de todo mundo. E a casa se encheu do Espírito Santo. Aí você pega o folhetim, imaginemos que seja isso, e diz assim, vamos. Você não ser chamado 2 vezes. Você quer? Quero. Porque vem da parte de Deus para a vida de Saulo.
Um vaso que Deus chamou, todo quebrado, cheio de vícios, uma porção de homicídios nas costas. Estou falando de Saulo. Com problemas dos mais terríveis, que Paulo inclusive diz para o próprio Deus: Senhor, bota alguma coisa em mim, para que eu não me pense que sou alguma coisa. Aí ele faz o quê? Coloca um espinho. E aí ele começa a dizer para Deus: Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Mas viver para mim não tem mais sentido. E morrer é lucro. Não quero mais essa vida. Não tem menos ou mais do que isso. Paulo resume o cristianismo dizendo: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim. Para mim. Para mim o viver é Cristo. Acabou. Não há mais nenhum dia na vida de Paulo que ele não começa a sofrer o que Cristo começou a sofrer em Paulo. Não há mais nenhum dia na vida de Paulo que Paulo deixa de dizer: para mim o viver é Cristo. A partir desse dia, Paulo foi cheio do Espírito e nunca mais ficou vazio. Até esse dia, ele não havia escrito uma única linha orientando a igreja. Depois desse dia, escreveu a todas as igrejas. Paulo evangelizou o mundo todo. Paulo fez 3 viagens missionárias, alcançou o mundo todo da sua época. A partir daquele momento em que Ananias botou as mãos, tirou dele a vista, deu a ele o Espírito Santo, nunca mais Paulo viveu. Quem viveu foi quem? É Cristo. Imagine Jorge. Imagine Jorge. Imagine irmã Carminha. Suas filhas. Tiago. Dizendo: para mim o viver é Cristo. Irmão, não tem nada mais especial. Não tem nada mais especial para a tua vida. Não tem mais nada especial para a tua casa. Do que você ver as pessoas que lá estão vendo, enxergando, estão na visão de Deus. Cheias do Espírito. Tomadas pelo Espírito. Andando no Espírito. Agindo no Espírito. Está certo que o mundo de hoje é maior do que dos dias daqueles dias. Concorda? O mundo de hoje é muito maior. Mas se sair daqui fazendo o que aprendeu, e esse fizer o que aprendeu com você, em pouco tempo, este lugar ficará apertado de pessoas que vêm a Deus cheias do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu só quero para mim. Não tem como. Isso não é só para você.
Isso tem que estar mexendo com você, mas não é só para você. Versículo 18, finalizo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas. E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi o quê? Lembra o que foi falado no versículo anterior? Bota a mão, ele vai ver e vai ser o quê? Cheio. Irmão, faz isso. Testa, por favor, na tua casa. Testa. Testa. Se você não tiver contato com a pessoa que você quer abençoar, arruma um jeito, irmão. Manda no WhatsApp. Fala, pastor, eu vou arrumar um jeito. O senhor pode me ajudar? Eu tenho tentado ajudar. Só estou falando o que Deus falou para falar. O que tem para fazer, Ele vai fazer para a glória do nome dEle. Testa, irmão. Deu certo ali. Vai dar certo lá na sua casa. Vai dar certo aonde você passar. Aonde você estiver. E caso você esteja aqui e não está conseguindo ver, irmão, eu peço a Deus para te dar coragem para você ficar de pé. Você pode levantar agora e dizer assim, pastor, eu não estou conseguindo ver. Isso aí que está acontecendo aí, eu já estou muito tempo na igreja de Jesus, eu não estou vendo isso. Eu quero ver, Senhor. Por favor, fique de pé. Fique de pé. Pela fé, fique de pé. Em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe você. Pai, faça-os verem. Conceda a eles a mesma experiência. Faça-os compreender, Senhor Deus, que é a medida da fé. Querido Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo que o Senhor pôde fazer aqui. E agora complete enchendo cada um desses irmãos da graça, da paz, do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da consolação do Teu Santo Espírito. Dando autoridade, poder sobre a vida deles para que eles saiam daqui cheios da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Podem tomar o lugar de vocês. Quero agradecer a vida do Lucas, que atendeu o nosso chamado. Muito obrigado, irmão Lucas, pela sua presença. Do irmão Leonardo e da Rita, por favor, fiquem de pé. A igreja já conhece, mas hoje batemos um papo. São pessoas que nós já amamos já há muito tempo e hoje eles declaram publicamente que desejam serem membros aqui conosco, continuarem servindo o Senhor. Convidei o irmão Leonardo para nos ajudar, a irmã Rita para ajudar. E eu peço a vocês que orem, apoiem, acolham esses irmãos para que eles se sintam acolhidos entre nós. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aos demais irmãos que nos visitam, volte mais vezes, torne deste lugar a sua casa, a casa que você tem aprendido do Senhor e saia daqui abençoado em nome de Jesus. E assim nós encerramos o culto da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, acreditando que Deus também abençoou você que estava nos ouvindo. E em nome de Jesus, pratique isso. Fique de pé, vá até a sua casa, põe as mãos, ore para que o Senhor abençoe e aqueles a quem você abençoar será abençoado. E assim sendo, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe.